cabelos pretos, na altura dos ombros, estou com uma blusa vinho e também ao meu fundo tem a tela da Ibracon roxa, tá? É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa construir um diálogo muito enriquecedor e que todo mundo saia aproveitando bastante. Vamos lá, Djalma? Djalma, querido. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu sou Djalma Scartesini, sou psicólogo de formação, sou uma pessoa com deficiência e hoje sou sócio da IHLT, que é uma consultoria de inclusão parceira da UI. Sou ex-UI também com orgulho. Obrigado pelo convite por estar aqui com vocês. E vamos fazer a minha audiodescrição aqui. Então, eu sou um homem branco, que estou usando barba, tenho aqui um pouquinho de cabelo ainda cacheado, estou usando uma camiseta polo cinza escura. É o meu fundo, o fundo da Ibracon, predominantemente em lilás. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Obrigado aos dois. Eu queria começar esse papo aqui perguntando para vocês e refletindo o desenvolvimento da pessoa com deficiência e o pertencimento. Queria puxar o nosso primeiro assunto. Quais vocês acham que são as principais dificuldades para promover a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações? Dificuldades não, vou dizer desafios, porque eu acho que dificuldades é uma coisa um pouco mais restrita. Eu queria entender de vocês um pouquinho, por favor. Quem quiser começar, à vontade. Posso começar, Ana, se você Pode? quiser. Pode começar. Bom, gente, quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência, no meu ponto de vista, né, a gente tem que entender qual que é essa prontidão dessa organização no geral, né, e essa maturidade para a gente poder avançar com o tema da inclusão. Né? Acho que fazer inclusão numa organização, seja ela qual for, e todos que estão nos ouvindo aqui, membros do Embracon, não tem uma fórmula de bolo e não tem um one size fits all. A gente não vai fazer uma coisa que funciona em todas as empresas de forma igual. E isso, para mim, passa por um diagnóstico de maturidade, né, dessa prontidão, que vai falar especialmente aqui sobre algumas barreiras que podem existir, né? Quero fazer referência às dimensões de acessibilidade, né, de barreiras que estão na nossa Lei Brasileira de Inclusão, né, LBI de 2015, e que o nosso professor Romeu Sasaki, que era considerado o pai da inclusão, que faleceu agora em setembro, que ele escreveu essas dimensões todas. E a dimensão principal que a gente entende, e eu concordo com ele nesse ponto de vista, é a gente pensar na dimensão da acessibilidade atitudinal, né, ou da falta dela. E quando a gente fala de inclusão, uma das coisas que a gente ouve bastante, né, é que, puxa, mas a gente não é acessível suficientemente para todo mundo, não tem acessibilidade estrutural, arquitetônica, ou a gente não sabe como prover acessibilidade aqui tecnológica, comunicacional, como, por exemplo, né, o trabalho aqui dentro do Calibras do Matheus, que isso é um dos recursos, mas eu acho que o mais importante para a gente aqui é a gente entender essa prontidão, ou essa predisposição para a conexão, né? Ou essa indisposição para a conexão, que seria o oposto disso. Porque, aí eu já te passo, Ana, no meu ponto de vista, assim, a gente tem uma resistência grande, a maioria das vezes, por falta de informação. Eu não sei lidar com isso. Eu morro de medo. Quem são essas pessoas? Como que eu vou me relacionar com o Djalma, né? Com a Ana, com o Pedro? O que que eu vou fazer? E agora? O que acontece, né? É como se a gente estivesse falando de pessoas que são extraterrestres. E não, são indivíduos que têm características diferentes umas das outras, nós aqui inclusive, e que têm demandas diferentes de adaptação, por exemplo. Né? E à medida que a gente fizer essa acomodação, como falam os americanos, a gente pode e deve cobrar performance. Né? E aí eu até devolvo uma outra pergunta, né, para as pessoas, e já passando o gancho para a Ana. Será que essas barreiras, elas também não pressupõem uma, teoricamente, inabilidade que a deficiência vai comunicar? Então, será que se eu tenho uma deficiência, para esse gestor, para essa gestora que está aqui nos ouvindo, que não tem, às vezes, informação, será que essa deficiência, vou falar aqui sobre mim mesmo, né? No meu caso, física, ela vai comunicar, talvez, uma inabilidade técnica e que eu não vou entregar alguma coisa?
Será que não é esse o grande medo que está por trás também? O que você acha, Ana? Já te passando a bola aqui para a gente fazer o bate-papo. Não, acho que com certeza a questão atitudinal é a que é a mais sensível nisso tudo, né? Todos os aspectos da inclusão, mas é a que mais tem pesado historicamente, né? Porque a gente sabe que mesmo o Brasil tendo uma lei específica para a inclusão dos PCDs, um dos grandes desafios ainda é o processo de contratação das pessoas com deficiência. E sabemos que tem multas e que muitas vezes as empresas preferem pagar essas multas por descumprimento da lei, ao invés de investir em ações, né, em ações para o mercado de inclusão, em ações eh, de vagas afirmativas e por aí vai. Eh, Também na capacitação, né, e na adaptação desses trabalhadores. A gente tem um público de pessoas com deficiência que muitas vezes nem precisam de algumas adaptações. Outras são adaptações extremamente simples e que muitas vezes esses empregadores colocam rótulos, né, e tem, enfim, paradigmas de que vai custar caro, de que vai ser custoso, de que vai ser demorado, de que o processo depende de N fatores e tal. Então, eu penso que essa é a principal dificuldade, João. Então, só para apimentar a discussão aqui e colocar mais um elemento interessante, baseado nisso que vocês estão falando, eu acho que a gestão de qualquer empresa que vai receber uma pessoa com deficiência, é claro que a acessibilidade atitudinal tem tudo a ver, porque tem uma questão de comunicar, tem uma questão de falar, tem uma questão de entender e resvala numa situação bastante interessante, que é a falta, às vezes, de algumas empresas terem a mentalidade inclusiva, que é a questão da disponibilidade para ouvir, a disponibilidade para ajudar, a disponibilidade para perguntar as duas palavrinhas que o Djalma, querido, fala nos treinamentos dele dentro da UI. Precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Porque eu acho que a partir daí, não sei o que vocês acham, acho que a partir daí é que começa a questão do pertencimento, começa a se envolver a inclusão. O que vocês acham? Eu acho que sim, Pedro. Eu até agradeço a referência, mas o como eu posso te ajudar não é uma fala do Djalma, né? Eu preciso de ajuda sim, mas o como posso te ajudar é da própria ONU, gente. Então, a OIT vai falar muito sobre, eles chamam isso de Golden Law, né? A lei de ouro, que é, posso te ajudar? E aí, à medida do que a gente tiver de resposta, a gente tem que ajudar ou não. Porque às vezes aquela pessoa vai te falar, não quero ajuda, porque ele ou ela, ou eu mesmo, posso estar tentando fazer por mim mesmo durante bastante tempo. E quem está vendo de fora pode ser, puxa, ai, tá difícil para ele, tá difícil para ela. E a pessoa quer fazer por ela, né? Então, assim, eu acho que tem um outro ponto aqui que quando a gente vai falar sobre apoio e ajuda para as pessoas, que a gente lembrar que a gente está falando, especialmente no mundo do trabalho, né? A gente está falando sobre adultos e o foco aqui é autonomia. Então, nossa, o Djalma anda diferente do Pedro, que anda diferente da Ana e tudo mais. Então, eu tô vendo, vou dar um exemplo, tá? Real, meu e do Pedro. Encontrei o Pedro num evento na Reatec alguns meses atrás, lá no começo do ano. É um lugar colossal de gigante. E aí, para a gente chegar naquele lugar, cada um tem suas características de mobilidade. Eu não posso fazer pelo Pedro, nem ele fazer por mim. Mas a gente estava tentando chegar no mesmo ambiente. E aí o ritmo do Pedro caminhar e o do Djalma são diferentes, por exemplo, para transpor um obstáculo de um lugar colossal. E aí eu vou lá e não pergunto. Imagina que, e já aconteceu isso comigo em vários lugares, tá? Alguém quer te ajudar com tanta vontade, cheio de amor para dar, e aí vai lá e carrega o que é um adulto no colo, né? É igual criança, igual eu carrego minha filha de 6 anos aqui com um saco de batata, né? Com o bumbum para cima. Isso é um desrespeito com o adulto, por exemplo. Então eu preciso perguntar se a pessoa precisa de ajuda, né? E aí se ele falar que não, deixa o Pedro transpor obstáculos sozinho. O Djalma, Ana, quem quer que seja. Esse é um exemplo, né, que tem a ver com isso. E aí quando você falou do belonging, né, desse pertencimento, que é uma coisa que a UI vem puxando há muitos anos, até com pesquisa da própria UI, que é de nada adianta, no meu ponto de vista, né, é, em que a UI defende isso muito globalmente, né, da gente então celebrar as diferenças com diversidade, trabalhar a forma de inclusão, né, com ações afirmativas promovendo a equidade,
mas né, eu vou fazer um trabalho que eu não vou, que eu não vou conseguir de fato fazer a inclusão que a gente precisa se eu não tiver um espaço de escuta, onde a pessoa se sinta parte da organização. Desculpa que a menininha entrou aqui para conversar comigo. Desculpem, queria falar comigo. Vida Fica real, gente. tranquilo. Mas o meu ponto acho que é esse, assim, da gente pensar nesse pertencimento como um recurso. Porque se eu fizer todo o trabalho, trouxer cada um de nós para dentro da organização, eu de fato eu me sinto parte, eu me sinto ouvido, percebido, percebida, né, respeitado por quem eu sou, ou eu estou lá só para cumprir uma tabela? Porque aí o pertencimento que vai gerar o que a gente tanto fala, né, Pedro, da criatividade e inovação, senão não faz sentido. Perfeito. E aí, Ana, tem alguma coisa para complementar? É isso, é um caminho de duas mãos, né? Acredito que o empregador ele tem que oferecer essa comunicação, né? Esse caminho aberto, mas também a pessoa com deficiência tem que demonstrar se quer ou não o apoio, se quer ou não algum tipo de acessibilidade, algum tipo de recurso e tal. O principal, acho que o segredo é, de fato, a comunicação de ambas as partes, sabe? O esforço de ambas as partes para que isso fique mais fluido, assim. Porque não é nenhum mistério, né? É uma coisa muito simples. Basta as duas partes quererem e tal, e se demonstrarem ali no processo. E Eu aí, acho que pegando, você você está pode trazendo um falar, exemplo aqui, desculpa. Pedro, só um exemplo do que ela está trazendo prático, por exemplo, né? Eu posso ter uma pessoa que é surda, e a gente viu no laudo que ela é surda, e alguém falou, viu lá num documento. Mas ninguém perguntou se a pessoa, por exemplo, é um surdo oralizado, ou se usa Uhum. implante cochlear, por exemplo, né? Então, já aconteceu da gente ouvir aqui de vários clientes, por exemplo, nossa, mas aí eu coloquei um intérprete de Libras lá, como aqui, né, o Matheus, e a pessoa não fala Libras, porque ninguém perguntou. Eu comprei um teclado super caro para uma pessoa que tem uma questão de mobilidade, mas ela não usa aquele teclado, ela usa outra coisa, eu nem perguntei. Né? Então, acho que o que ela está trazendo para mim é assim, e que aí vai num fundamento importante, que é o quanto você está se interessando pela pessoa que está ali. Você perguntou para ele ou para ela? Você foi atrás com uma pessoa? Porque uma coisa é, a gente tem que prover acessibilidade, é claro, obrigatoriamente por lei, mas qual que vai te dizer é o indivíduo, não é a deficiência, né? Exato. Porque, por exemplo, no exemplo da deficiência auditiva, eu já trabalhei com deficiente auditivo que fala no telefone, normalmente, né? Que usa o aparelho e tal, e fala no telefone, fala com a pessoa ao vivo, enfim, não precisava de recurso nenhum físico. Então, assim, era mais uma questão de adaptar ali o ambiente de trabalho e tal, mas que não precisava comprar nada para a pessoa, não precisava fazer nada, sabe? E com certeza o empregador, por um outro lado, já estava mirabolando coisas durante o processo de contratação e tal, tal. Então é isso, é a comunicação mesmo. É bom esse bate-papo porque a gente já vai entrando nos assuntos meio que uma coisa vai puxando a outra. Automático. Existe uma coisa que é uma tendência em tratar todas as deficiências da mesma forma. E eu queria discutir um pouquinho isso com vocês. Isso atrapalha ou isso, de alguma maneira, não deixa de não ajudar quando a gente fala de inclusão e pertencimento da pessoa com deficiência? Como é essa questão de tratar as deficiências todas da mesma forma? Vocês já falaram um pouquinho, mas pegando o gancho dessa última fala da Ana, que falou que tinha uma pessoa com deficiência auditiva que falava ao telefone, o que normalmente isso, no cômputo global, isso, né, seria uma coisa que não seria comum. Como é que vocês entendem isso, dessa tendência de tratar todas as deficiências iguais ou blocadas? Eu entendo, Pedro, que em qualquer âmbito, tratar as pessoas de forma assim global e unificar todo mundo como um padrão, a gente sai perdendo. Então, assim, eu acho que as pessoas são diversas, independente se a gente está falando de pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência, todas elas são diversas. E a gente só tem a ganhar
se a gente estiver aberto para conhecer cada pessoa. Então, eu acho que a gente sai perdendo. Não sei a opinião do Djalma ainda, mas eu acho que a gente sai perdendo, porque cada pessoa traz uma bagagem, cada pessoa traz uma especificidade, cada deficiência tem sua forma de se expressar, sabe? Da sua forma de se comportar. E às vezes a gente tem pessoas com a mesma deficiência que vieram de histórias de vida totalmente diferentes, portanto, elas levam a deficiência delas para o mundo de forma diferente, sabe? Encarando diferente. Eu sei porque, por exemplo, eu tenho nanismo e eu faço com que as pessoas esqueçam que eu tenho nanismo, mas eu conheço pessoas que levam o nanismo aqui no rosto, então o tempo inteiro estão falando do nanismo, estão expressando o nanismo, e tudo bem também, não existe certo ou errado, mas cada um vai lidar com a sua característica de uma forma, e a gente precisa estar aberto para isso. Então, como que ele lida com a deficiência dele e como que eu vou lidar agora, sabe? Então, acho que unificar não é o melhor caminho. Não Eu sei, acho Djalma. também que vou complementar, né? Concordo com você. Acho que nunca é o melhor caminho a gente fazer uma generalização sobre nenhum dos temas, né? Eu acho que a gente muitas vezes tenta fazer isso, né? Até a Maite colocou aqui do one size fits all, isso não existe de fato, né? A gente tenta fazer isso porque é uma forma de tentar escalar e criar regras e tudo mais. Mas quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que olhar para os indivíduos que a gente está falando. Isso vale para todo mundo. E o curioso, né? A gente está falando aqui, pelo menos de 2017 para cá, pelo menos há 5 anos, tem um tema que conecta com isso para mim nas organizações, que tem ganhando mais força, que são dois temas correlatos, né? Um que é o employer branding e o outro que tem a ver, que é o employee experience. Então, aqui na marca empregadora e a jornada do colaborador. O que que eu estou fazendo quando eu uso diversidade para comunicar para fora, né, da minha marca empregadora, que a gente é diverso, que isso tem valores e que faz sentido você vir trabalhar com a gente. Aí eu planejo uma jornada desse colaborador, especialmente nas Big Fours, né, que estão aqui, muitas delas nos ouvindo, que tem um plano de carreira muito claro e desenhado, né? Então, geralmente de trainee a sócio lá em 10 a 12 anos. O resto do mercado não tem essa clareza. Então, eu comunico tudo isso muito claro, faço as pessoas fazerem parte, se conectarem com essa organização, só que aí eu faço tudo isso para um grupo de pessoas sem deficiência. Então, eu acho que ainda a gente não pensa, muitas vezes, do meu ponto de vista, qual é a jornada e qual que é a experiência desse colaborador com deficiência. E que aí, para mim, isso tem a ver com essa personalização que a gente já está fazendo há 5 anos, né? Não é uma coisa que eu estou propondo agora, vamos fazer, ou a Ana está propondo, vamos olhar para esse indivíduo, né? Para essa singularidade do indivíduo hoje, porque a gente inventou, né? O mercado já tem buscado essa personalização, do meu ponto de vista, para entender o que que as pessoas querem. E também conectado com isso, a gente vê a popularização, desculpa, na área de benefícios e rewards, por exemplo, a gente tem lá os benefícios flexíveis, porque o que serve para a Ana serve para mim, né? Então, eu tenho lá o benefício de academia, outros têm auxílio creche para filhos, outros têm, sei lá mais o quê, eu posso pontuar no plano mais ou menos. Isso significa a gente olhar para a experiência das pessoas, e de fato eu me interessar por elas. Acho que a base que está aqui para mim, né, nessa discussão, é a gente entender que a gente precisa se relacionar com as pessoas e não com as deficiências. Isso é uma característica do indivíduo, né? E aí acho que quando a Ana traz, né, mas a pessoa traz a deficiência o tempo inteiro como se fosse um grande cartão de visita. Isso para mim passa, como ela falou, e eu concordo, né, com a própria elaboração de quem é você e da sua individualidade, né, do seu indivíduo. Então, assim, se perceber uma pessoa com deficiência e como se colocar no mundo também é uma construção, né? No meu ponto de vista, esse é um corpo também político e que traz o tempo inteiro questões para discussão sociais, né, e na esfera privada também. E que aí depende da minha maturidade em relação à minha deficiência, seja ela permanente, né, ou adquirida, né, congênita ou adquirida, e a minha história, como é que eu relaciono com isso. Para mim, e aí, de novo, falando sobre a individualidade e já aplicando isso na minha própria história, a minha deficiência
é quem me construiu também como indivíduo para chegar até aqui, mas não é quem me define, né? Então, ela me trouxe, sim, aprendizados, pontos de vista, uma série de leituras do mundo como uma grande lente, mas não é quem é o Djalma. Então, eu não trago essa deficiência como uma principal questão. E muitas vezes, como disse a Ana, às vezes eu até esqueço de falar sobre isso, porque eu tô aqui, se eu estou aqui num lugar de segurança, sentado numa cadeira aqui, não tem problema nenhum. Se eu for colocar em xeque que eu tenho que caminhar no ambiente que eu vou ficar 5 horas em pé, talvez eu fale sobre isso para planejar o caminho, por exemplo. Né? Então, acho que... e aí tem a ver com a maturidade de cada uma das pessoas. Né? E aí eu faço uma última conexão, que não é porque a gente tem pessoas com deficiência nas nossas empresas, né, ou profissionais pretos e pretas, ou pessoas LGBT e tudo mais, ou mulheres na liderança, que as pessoas têm que têm que se tornar internamente ativistas sobre isso. Tem que advogar sobre as causas, seja elas quais forem, e mais do que isso, tem que letrar os seus colegas, né? Eu, Djalma, trabalhar com isso como o meu fazer dentro de organizações e fora hoje como consultor. Mas não é porque a pessoa tem uma deficiência que está lá no comercial, em qualquer uma das atividades, que não trabalha com isso dentro de casa, na cadeira corporativa de diversidade e inclusão, por exemplo, que tem que letrar os colegas. Não, né? Busquem letrar-se a si mesmos. Vamos se informar um pouquinho sobre isso também, sem ter que ficar esperando as pessoas a contarem, a se exporem, a falar da sua vida pessoal, né? E não precisa, não acho que a gente não constrói cultura assim. É uma questão cultural e a cultura ela é construída coletivamente, não é só pela ação da Ana, do Pedro e do Djalma, né? E nem só pela ação de pessoas com deficiência, né? A gente precisa que outras pessoas também que queiram se engajar também entrem nesse tipo de conversa, sabe? Eu acho bacana o que vocês estão trazendo, porque essa questão do letramento e de várias. A gente está com muitas empresas aqui pertencentes a esse comitê e ao IBRACON, de fato, e tem muitas empresas que ainda estão num ponto de maturidade em relação à inclusão, que estão começando, estão muito no início, e que precisam até dessa questão da nossa ajuda em como. Então, esse webinar é importante. Eu queria conectar uma pergunta para você, assim, quais são as ferramentas, além do letramento, mas quais são as ferramentas que as empresas devem lançar mão para poder empoderar também a pessoa com deficiência, para falar sobre a sua própria deficiência e sobre a sua carreira? Porque eu acho que é aí, né? A gente começou o nosso bate-papo falando de barreiras atitudinais. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela precisa e ela pode se reconhecer, e é difícil esse processo, eu sei, né? Mas ela pode começar a ajudar a empresa. Mas do lado da empresa, quais vocês acham que são as ferramentas que a gente pode lançar a mão para efetiva inclusão e pertencimento? Gente, deixa eu aproveitar aqui essa brecha, enquanto os nossos participantes pensam aí na resposta, né? Só para lembrar, fazer um convite para que o público conheça o Manifesto de Inclusão e Diversidade do IBRACON, né? Então, vou pedir para a Ana colocar no chat, eu acho que vale também, porque ele traz esses diferentes pontos da jornada, né? Então, não, e traz reflexões não apenas para o IBRACON, mas o que o IBRACON tem recomendado e tem apoiado entre as firmas associadas também em termos de inclusão e diversidade. Então, estamos compartilhando aí, acho que é um documento que vale a pena, né, a gente circular para ver os esforços do IBRACON também e da auditoria independente nesse sentido. E lembrar para o pessoal de mandar as perguntas, né? Porque logo na sequência a gente começa a fazer perguntas do público e aí a participação de vocês, a gente vai direcionar essas perguntas aqui para os nossos convidados. Devolvo a palavra, gente. Pedro, eu vou começar respondendo aqui, né, e até contar o que a gente está realizando juntos com a EY, com vocês, né? Acho que tem vários caminhos. Quando a gente fala de oferecer para as pessoas com deficiência, letramentos, são conteúdos certamente diferentes nos gestores e colaboradores. A gente chama isso, o que está fazendo junto com vocês na EY, né? A gente chama isso de libertando potências, né?
e de ensinar as pessoas a caminharem rumo ao topo das próprias carreiras. E aí aqui é um treinamento, né, de soft skill, porque o que acontece é que a gente tem também uma visão nos últimos anos aí em recursos humanos, esse é um pouco mais antiga, mas que vem há bastante tempo nessa batida, a gente vê isso em revistas de negócios, no LinkedIn, em diversos lugares, que é a discussão de carreira proteana, né, que fala sobre o protagonismo do indivíduo. Que de uma certa forma é interessante, de outra forma, se eu não der o ferramental, como é que você protagonista? Se eu não me sinto parte, se eu não tô seguro, né? E o que a gente construiu, né, para a UI especificamente, e que acho que tem sido bem interessante, uma capacitação que vai pensar em algumas coisas, né? Como que eu vou navegar no ambiente corporativo? Né? Como é que eu enxergo a minha própria carreira, né? O que que é de fato protagonismo e como é que eu coloco isso em ação prática na minha própria carreira? O que são as soft skills do futuro do trabalho que a gente tanto vê em pesquisas, seja da própria UI, né, de outras Big Fours que estão aqui, que também publicam sobre isso, do Fórum Econômico Mundial, o que que a gente está vendo que está uma tendência de skills do futuro e o quanto longe a gente está disso. E aí, se estiver longe, o que eu tenho que fazer, né, de upskilling na minha carreira para chegar até esse lugar? E aí e tem algumas outras soft skills aqui, né? Vou trazer alguns, poucos, não todos, mas e depois, o que eu faço para me manter motivado? E o que que é motivação de fato hoje no mercado e como é que eu conecto isso com o meu propósito pessoal, propósito da organização, né? Como é que eu posso influenciar e mapear os stakeholders à minha volta? Será que para poder avançar na empresa que eu trabalho, só a minha gestão direta é responsável por esse crescimento? Quem mais que eu tenho que mapear e contar os meus entregáveis para poder crescer, né? E aí, depois que a gente dominar, acho que tudo isso, né? Entra um último aspecto de maturidade do indivíduo também muito grande, que é como que eu faço depois que eu abrir esses caminhos, que é uma discussão que uma coisa que eu venho puxando há muitos anos, eu, pessoa física no mercado de trabalho, depois que eu abri o caminho para mim, como é que eu mantenho a porta aberta para quem está vindo atrás, né? Então, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, que tem uma deficiência, que você esteja não importa em qual estágio de carreira, né? Pode ser analista, coordenador, gerente, diretor, o que quer que seja, vice-presidente, sócio, se você tiver um step na frente de alguém, tem alguém olhando para você como um exemplo a ser seguido. E cada vez mais que você mais sobe, tem duas coisas. Mais solitário fica de um lado e do outro você é mais responsável ainda para garantir que essas portas permaneçam abertas, para que as outras pessoas que estão te olhando lá possam atingir essa posição. Para mim é um pouco sobre essa responsabilidade, né, com a minha carreira e com as dos demais que estão me olhando. Para você, Ana, Então, Pedro, Djalma, quando a gente pensa em quais ferramentas, né, as empresas podem lançar para ajudar nesse empoderamento, primeiro eu acho que é importante destacar a importância da empresa se empoderar, sabe? Antes de pensar em empoderar as pessoas. Então, assim, o quanto a empresa ou empregador apoia a causa, está por dentro da causa, conhece a causa, divulga a causa, sabe? Porque senão não faz sentido, assim, não faz sentido a gente querer trabalhar uma inclusão se a gente não sabe como fazer a inclusão, se a gente nunca deu a voz para aquelas pessoas, enfim. Então, acho que existe um papel da empresa se empoderar daquilo também, sabe? É, e pensar, de fato, é a deficiência que limita aquela pessoa ou é algum outro aspecto que está limitando o empoderamento daquele profissional? Porque muitas vezes não é deficiência, sabe? Muitas vezes são vários outros aspectos, N coisas que aconteceram no meio do caminho. Então, assim, no mais, eu acredito que igualar os direitos também, a participação, por exemplo, de programas institucionais de desenvolvimento de carreira, já seja uma atitude tanto. Eu vejo muitas empresas fornecendo programas de mobilidade, programas de línguas para cargos muito altos. E a gente sabe, né, historicamente, demograficamente,
a gente sabe que esse público, a maioria deles, não estão em níveis tão sêniores assim ainda, infelizmente. Então, eu preciso oferecer iniciativas, ações dentro do ambiente corporativo, onde eles também se sintam incluídos, né? Para que eles possam, de fato, mostrar a capacidade deles, para que eles possam, de fato, galgar novos desafios. E isso tem sido raro em algumas empresas, sabe? Então, acho que tem toda essa questão do empoderamento, assim, da empresa saber aonde está pisando e a causa que ela quer defender, sabe? Eu uma vez vi uma frase que ficou muito marcada para mim, né? Que a deficiência chega primeiro. E eu ouvi isso de um gestor de uma empresa que eu trabalhei. E aqui nós estamos com várias empresas do grupo e a gente percebe a vontade que essas empresas têm e que o Ibracon tem também de impulsionar para uma melhor inclusão mais efetiva e mais disseminada. Mas eu acho também que o papel da liderança é justamente isso que você trouxe, Ana, do empoderamento da empresa. O papel da liderança faz toda a diferença. Porque eu acho que a pessoa com deficiência, ela pode ser municiada, ela sabe das competências dela, algumas vezes não sabe, então cabe o líder forçar, aguçar isso. Eu mesmo sei das minhas competências, você sabe das suas competências, Djalma sabe das competências dele, mas se você não tem patrocinadores, se você não tem pessoas por trás falando, vai, você consegue, essa demanda é um pouco mais difícil, vai esbarrar em algum elemento da sua deficiência, mas você chega primeiro, a sua competência chega primeiro, e não é só a sua deficiência que chega. Então, acho que isso é importante, porque isso fecha algo que nós abrimos aqui no dia de hoje, que é a questão do pertencimento. A gente consegue fazer com que os profissionais com deficiência pertençam à medida em que eles se reconheçam enquanto competentes, mas que a liderança também tenha isso. E aí eu queria, antes de passar para as perguntas do público, eu queria perguntar para vocês assim, como fazer as lideranças estarem cada vez mais inclusivas, já que ela tem um papel fundamental nessa carreira proteana que o Djalma trouxe de autonomia. Acho que as empresas aqui, todas as empresas do grupo também têm essa dinâmica, mas como fazer com que os líderes se tornem cada vez mais inclusivos? Posso começar, Djalma? Deve. Muitas vezes, Pedro, eu acho que é exatamente o que você está falando, que a sociedade é que define alguém como deficiente ou não, né? Existe uma parcela do público de pessoas com deficiência que se veem, sim, como capazes de produzir e assumir desafios. Então, assim, nesse sentido, também esperam ser tratadas como as demais, né? Numa lógica de igualdade, se sentindo de fato incluídas e pertencendo àquele grupo de trabalho. Então, acho que cabe ao líder também ter essa visão, sabe, de respeitar a pessoa e de promover esse clima de igualdade, assim, e não tanto de diferenciação, enfim. Os profissionais com deficiência, eles devem receber, na medida do possível, o mesmo tratamento que o recebido por seus colegas, porque a igualdade de tratamento vai ser um fator motivador lá na frente, sabe? Então, eu acho que liderança inclusiva é aquela que vai promover esse ambiente igualitário e também que vai estimular o desenvolvimento desse time que, por mais que esteja igualitário, seja diverso também. Então, é o líder que estimula, né, a igualdade, mas que também estimula a diversidade quando eu falo de capacidades, de habilidades, de ideias, de visões de mundo. Aí sim eu estou falando de diversidade, sabe? Então, acho que para mim a liderança inclusiva é isso, assim. E para você, Djalma?
Eu acho que liderança inclusiva, para mim, é fazer uma coisa que parece simples, que é garantir o tempo inteiro a capacidade de um lado do indivíduo de mostrar suas competências técnicas e comportamentais, e do outro lado, de ser avaliada por elas, e não pela sua deficiência, não pela sua característica, né? E eu acho que às vezes a gente coloca outras lentes no meio do caminho e não avalia corretamente. E aí não faz nem essa avaliação, nem a contratação pelas competências, que é uma coisa que a gente fala há muitos anos em recursos humanos, mas acho que entra de frente a característica, às vezes, da deficiência e não permite essa avaliação. E aí o que às vezes incomoda é assim, antes eu achava que não era possível ter uma pessoa que tenha deficiência e ter alta performance. Quando eu vejo isso acontecer, tem gente que desorganiza, porque não é possível. Que o lugar comum dessa pessoa é ficar num lugar de baixa performance, de inabilidade, seja lá qual for, e a mesma coisa que é um paralelo que eu faço quando acontece quando tem uma pessoa uma pessoa preta, por exemplo, num lugar de alta liderança, empoderada e no lugar de potência, as pessoas não querem essa pessoa nesse lugar, elas querem um lugar de subserviência. E a pessoa com deficiência fica no lugar o quê? Da incapacidade. Quando ela performa, né, se torna um outlier e sai desse lugar, isso incomoda muito também. Porque a minha performance, a performance do Pedro ou da Ana, ela pode mostrar a não performance de outras pessoas sem deficiência. E aí as pessoas desorganizam. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa, na verdade, ter líderes que olham um pouco para a deficiência, porque vai perceber algumas coisas que dá para adequar no ritmo de trabalho, em dar uma planilha, né? Pô, você pensa numa pessoa com deficiência visual. Será que será que o meu leitor de voz vai ler aquelas cores daquelas células, né? De repente você vai colocar lá a célula verdinha e não vai ler a cor verde da célula. Então, o gestor ele pode olhar para a deficiência, é bom que olhe, né? Como é que será que eu vou passar essa demanda? Mas também olhar para as competências, a gente conclui aqui que é uma coisa de líder transformador mesmo, né? Puxando a sardinha aí, é uma liderança transformativa, é um líder que transforma um profissional com deficiência que não sabe de todas as suas competências, mas a partir de um líder transformador, ele consegue se impulsionar, alavancar a sua carreira. Isso que eu acho importante e casa com o pertencimento. É, Fê, o que você acha? A gente faz as perguntas agora do Vamos. chat. Acho que É, sim, né? Vamos lá, então? Nosso programa vai até às 15h30, Sim. então acho que é um tempo oportuno para a gente trazer algumas questões aqui para vocês. Vamos colocando no chat, gente. Vamos colocando no chat. Vocês estão Aí, tímidos aí. Vamos lá. tímidos, coloquem aí compartilhem informações, dúvidas, tudo é muito, muito bem-vindo. Vocês trouxeram muito, né, diversas experiências, pontos de vista, e ficou aquela curiosidade de saber em qual estágio, né, na percepção de vocês, nós estamos, né? Nós progredimos quando a gente fala de acessibilidade arquitetônica, tecnológica, atitudinal, ou ainda tem muitas barreiras ali para serem rompidas, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como vocês enxergam, né, o nosso posicionamento, olhando as empresas de uma forma geral, como que vocês enxergam isso? Quem pode começar? Posso começar? Diga, você começa. Vai lá. Eh, eu acho o seguinte, eu acho que mudou um pouco, acho que a gente avançou um pouco. Por quê? Porque a partir do momento que as empresas começam a se preocupar com isso, começam a se preocupar com adaptações arquitetônicas, com acessibilidade digital, eu acho que só por aí mudou, só por aí evoluiu. Porque se a gente pegar começo da lei de cotas, década de 90, você não tinha isso. Você queria incluir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ok. O resto que precisasse,
depois ia vendo. Hoje não. Hoje as empresas, inclusive as empresas do grupo aqui do comitê, são empresas preocupadas o tempo todo. Entrou uma pessoa com deficiência visual, então vamos ver qual é o software de voz, qual é o software que está compatível com a nossa política, qual é a nossa política de acessibilidade. Então, a partir daí, você já viu que evoluiu. Falta muito, aí eu deixo para os meus colegas complementar, mas eu acho que nós demos um passo. Só pela preocupação já demos um passo. Eu acho que demos um passo, sim, e também concordo que ainda falta muito. E quando eu penso nesse passo que a gente já deu, eu também penso que muito foi por um pedido da sociedade, sabe? As pessoas estão demandando que as empresas, se posicionem, que as empresas falem sobre isso, que as empresas façam isso. E é muito bacana, porque quando você pensa numa sociedade que está pedindo isso, não é só um público PCD, não é só o público étnico-racial, é, é uma sociedade mesmo, sabe? Não são só aquelas pessoas. Então, acho que muito do que a gente avançou tende a esse movimento também da sociedade, sabe? E que eu acho que tem que continuar acontecendo, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu acho, Pedro, que tem uma. E Fernanda, na verdade, que fez a pergunta, né? Acho que um ponto que é assim. Eu vejo alguns oásis no grande deserto. A gente tem bons exemplos das barreiras de acessibilidade que a gente tem, não juntas, mas separadas em algumas empresas, mas não todos os temas resolvidos, né? Quando o Pedro fala esse avanço desde a lei de cotas, a gente está falando aqui em 31 anos de lei de cotas, né? E para todo mundo que está nos ouvindo aqui ter uma ideia mais ou menos, gente, a gente tem as pessoas, pela nossa raiz, né, a razão anual de empregados e desempregados de 2019, que é o último que a gente tem o dado publicado, porque não temos 20 nem 21, muito menos 22, a gente está falando que a gente tem 500 mil de pessoas contratadas CLT formais com deficiência no Brasil. E aí, em 31 anos de legislação. E se a gente pegar do outro lado, todas as empresas que têm acima de 100 colaboradores e que tem uma cota, né, a lei de cotas ela é progressiva, né, de 2 a 5% para aquelas que têm acima de 1.000 colaboradores. Se a gente pegar a cota das empresas que deveriam cumprir a legislação, estamos falando aqui um pouco mais de 500 mil de pessoas, então que deveriam cumprir. A gente tem 500 mil contratado e 500 mil a cumprir a cota do Brasil. Num universo de 45 milhões de brasileiros, né? A gente está neste momento no Brasil no recenseamento do IBGE, que deve sair um número parcial até o final do ano de pessoas com deficiência e outros pilares. Provavelmente o número aumentou pelo menos 1%, que é a expectativa dos recenseadores. A gente está falando de um número muito grande de pessoas com deficiência, que teriam um excedente, que sobrariam, estariam muito aptos e aptas para poder espelhar nessa sociedade que a gente está inserido para além de uma legislação. Então, eu acho assim, avançamos em curtos passos, alguns sólidos, porque a gente não tem retrocesso no número, mas eu acho que a gente tem uma outra fronteira que eu trago aqui que é importante, que é assim, a gente está falando ainda, basicamente aqui, da agenda de atração. E as demais agendas? E a agenda de desenvolvimento de profissionais de redenção? Como fica? O que a gente tem feito para quem já está nas nossas empresas? É uma ótima questão, gente. Eu vou, que em benefício do tempo, para a gente conseguir tratar mais alguns outros questionamentos que chegaram, né? Olhando até para o conjunto de empresas, né, atuantes no Brasil, olhando para as firmas associadas, por exemplo, ao Ibracon, a gente tem uma quantidade de firmas e no mercado, né, empresas que são de pequeno e médio portes. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, se esse é um tema que deve ser caro e tratado por grandes empresas, ou é importante passar essa mensagem para quem nos acompanha, né? Ou se desenvolvimento
né? Olhar essa questão do profissional com deficiência é um tema para todas as empresas, independente do seu porte, né? Acho que é uma mensagem importante da gente passar, considerando o nosso público e olhando também especificamente a questão do Embracon, que a gente tem um conjunto muito grande de firmas de pequeno e médio porte que não necessariamente tem uma política muito consolidada, né, para tratar o tema. O que a gente poderia passar de mensagem para essas estruturas que são mais enxutas, né? É um tema para todos, né? Que todos têm que estar envolvidos, assim, de relevância para todos os negócios e pessoas, né? Independente do porte da empresa. Gente, sem dúvida, né? É um tema para todas as empresas que estão aqui, todas, sem exceção. E pode ter uma firma que tenha 20 pessoas, isso é um tema para vocês, ainda que vocês nem atinjam o número mínimo legal para 100 colaboradores para olhar para isso, como legislação. Né? Isso é para todo mundo, sim. E o que a gente está discutindo aqui é duas coisas: oportunidade de carreira para pessoas com deficiência e entrega e altas habilidades de performance. Então, por que não a gente buscar essa performance, essas competências também em pessoas com deficiência? E acho que isso vai além de leis e de cotas e de, sabe? Acho que tem a ver com o valor que esse empresário, que esse empregador leva, também pensando no papel dele, né, na sociedade, enfim, como ele quer construir esse negócio dele, assim, de que com que tipo de pessoas ele quer trabalhar, né, e o que ele quer fazer com essas pessoas. Porque mais do que construir um produto ou vender algum negócio, ele está lidando com pessoas. Então, assim, qual é o público que ele quer gerenciar, sabe? Então, eu acredito que sim, que sejam para todos. Deveria ser para todos. Eu me arrisco a dizer uma coisa bem ousada. Eu acho que numa empresa pequena, de pequeno porte, pequeno médio porte, seja inclusive mais fácil mexer com as estruturas, né? Então, seja mais fácil você mobilizar as pessoas. Você pega uma empresa de 90 funcionários, você vai aplicar um treinamento de letramento. Se você tem a pessoa específica ali para ajudar, se você tem alguém que possa te ajudar ali, alguma pessoa que possa olhar e possa te ajudar, é até mais fácil. Porque quando você está falando de inclusão, você está falando das relações. Então, é óbvio que é para todas as pessoas. O que acontece é que esses treinamentos, por exemplo, de letramento, que o Djalma comentou aqui, eles custam. Então, o budget, na verdade, ele tem um custo ali. Mas você começar com ações pequenas, você começar com um vídeo de sensibilização, você começar com o dono da empresa falando: olha, a partir de agora eu quero trabalhar inclusão, a partir de agora eu quero trabalhar integração, que é um passo antes, né? É um passo antes. A integração precisa acontecer para a inclusão acontecer. Então, eu quero ter isso. A partir daí, que se for um desejo de uma gestão, você vai cascateando. E aí você vai cascateando através de pequenas ações para tornar depois um programa, depois alguma coisa mais voltada para investimento. Mas primeiro é a sensibilização das pessoas que já estão lá, né? Da Ana, da Fernanda, da Ana, do Djalma, do Pedro. Quem são essas pessoas? Elas não precisam estar em média e alta liderança. Elas podem estar na base administrativa, na base operacional. Então, isso é importante. Eu trabalhei uma vez numa empresa de logística. Era pequena. E não se podia, né, tinha um mito da caverna que não se podia colocar pessoas com deficiência trabalhando com logística. E a gente provou que era perfeitamente possível desde que as funções fossem adaptadas, né? Então, para não alongar muito, eu acho que é possível, é para todas e, inclusive, em alguma medida, é até um pouco mais fácil.
Tá no mudo, Ana. Tá no mudo. Ainda tá? Bom, então vou fazer por aqui, que a gente já está se encaminhando para o Sim. final do nosso programa, mas tem uma perguntinha aqui, eu só vou pedir para vocês tentarem, de alguma forma, aí, só para a gente cobrir esse ponto rapidamente, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. De que forma pessoas e empresas interessadas em acelerar a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com deficiência no mercado podem colaborar? Acho que é importante essa mensagem, né? De ser um aliado dessa, né, nessa temática, né? Como que a gente faz? Como que a gente pode colaborar nesse processo? Se vocês puderem rapidamente, para a gente fechar o programa com essa mensagem, agradeço. Quer começar, Ana? Eu acho que se tornar aliado não precisa ser uma pessoa com deficiência, né? Acho que eu já falei isso antes. Acho que se tornar aliado é uma pessoa que, mais do que entende a causa, eh, quer apoiar a causa e quer mudar o cenário que a gente está hoje. Então, e a gente precisa disso. Então, acho que a gente precisa dessas pessoas engajadas e conhecendo sobre o tema e trabalhando fortemente no seu ambiente e explorando cada vez mais outros ambientes, sabe? Falando com o seu colega de trabalho, falando com o seu time de trabalho, falando com sua gestão, falando um dia com o seu, da sua empresa. Então, acho que é super válido e que todo mundo pode Legal. ajudar Eu acho que, coisa, obrigado sabe? pela pergunta, Maitê, que escreveu aqui no chat. Eu acho que tem uma coisa que, para mim, assim, dentro das empresas, e vocês como gestores e colaboradores, a primeira coisa que eu faria é uma pergunta simples. Qual é a foto e a demografia da minha área, do meu time? E a segunda pergunta é, por que que a última vaga do meu time, seja a minha diretamente ou do time que eu trabalho, que foi aberta e fechada, não foi feita com pessoa com deficiência? E por quê? Quais as explicações para isso? Daí, no âmbito de pessoa física, que é o que ela trouxe também, é o famoso teste do pescoço, né? As pessoas com quem eu convivo pessoalmente são pessoas com deficiência à minha volta? Tem alguém com deficiência à minha volta que eu convivo no dia a dia, também na esfera pessoal? Se não, por que será que não? Existem coisas que são do ambiente, resistências minhas pessoais. Eu não crio vínculo pessoal com alguém com deficiência fora do meu trabalho, só no trabalho. Algumas questões que vão nos ajudar a responder isso aqui. Eu acho que é uma resposta bem simples, mas é importante. Eu acho que uma forma de acelerar para outras empresas poderem olhar para a inclusão de uma maneira mais totalitária, disseminante, é você suspender qualquer a priori que você tenha, qualquer preconceito que você tenha anterior. Então, a gente não pode esquecer que foram anos da pessoa com deficiência ficando confinada, né? Se a gente voltar aí década de 70, 60, uma pessoa com síndrome de Down era tratada, né? Assim, o Djalma comentou sobre isso no começo da nossa conversa. Então, primeira coisa é suspender qualquer tipo de preconceito. E depois é você, como disse a Ana, procurar saber, procurar entender, né? Teve até uma pessoa aqui no chat que falou quais são os próximos passos é, para um programa de DI, né? Os próximos passos é o seguinte: primeiro é a conscientização. Eu falo muito isso em treinamento. Primeiro é a conscientização. Segundo, depois da conscientização, que aí vem letramento, vem como tratar, e aí não é só o pilar de pessoa com deficiência, são todos os pilares. Letramento para todos os pilares, tá? Depois vem a inclusão de fato. O que é a inclusão? Criação de grupos focais, criação de grupos aliados, o que eu posso fazer, o que eu posso entregar, né? O que a empresa pode fazer? Inclusive, pessoal de comunicação, fazer uma comunicação mais inclusiva. Será que essa comunicação todo leitor de voz consegue ler? Será que eu estou descrevendo a imagem que está projetada? E será que eu estou fazendo a descrição da imagem? Será que todo ou a maioria dos meus treinamentos
tem intérprete de Libras quando pode ter alguém surdo ali na plateia me assistindo? Então, é mais ou menos por aí que a gente acelera, e aí, emendando uma pergunta na outra, os próximos passos de DI é por aí, né? É por aí que vai. Seja empresa grande, pequena, média, é por aí. Bom, excelente. Só lembrar, Djalma, pode lembrar para a gente as duas perguntas de ouro aí, para a gente ter sempre em mente, que você e o Pedro trouxeram no início do programa. Quero também ter isso sempre em mente para levar para a vida. A ONU fala que a pergunta de ouro é como eu posso te ajudar? Né? Posso te ajudar? E a outra, teve uma outra, né, que vocês citaram no começo do programa. Eu acho que Preciso não. de ajuda. Diga, Precisa de Pedro, ajuda? precisa de ajuda, porque o cara falou de falar que não, né? Então, Sim, não, precisa de ajuda? Não. exatamente. Não, preciso de ajuda, como posso te ajudar? Não, perfeito. Acho que uma mensagem importante para a gente levar aí também, né, para a vida. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com esse time incrível, as duas Anas aqui, Ana Almeida, a Ana aqui da nossa comunicação no Ibracon, Pedro, Djalma, todos os representantes do Comitê de Inclusão e Diversidade do Ibracon que, né, atuaram para tornar possível nosso programa hoje. No site do Ibracon tem uma seção vídeos, que não só esse webinar de hoje, mas outros estão lá disponíveis também. Tem diversos temas, né? Vieses inconscientes, pertencimento. Então, né, tem bastante informação lá à disposição também. Só pedir, enquanto eu faço esse fechamento, para que vocês passem para nós as impressões sobre esse webinar nesse link que a Ana colocou aí no chat, né? ibracon.com.br/pesquisa, uma forma que a gente tem de mapear temas, né? Um pouco das impressões de vocês olhando os próximos programas. E é isso, gente. Agradecer, me despedir, que a gente possa se encontrar muito brevemente. Aí o ano está acabando, mas a nossa jornada não, né? Comitê de Inclusão e Diversidade tem uma série de iniciativas ali, já olhando para os próximos anos, e uma cartilha também. Nossa, nem vou dar spoiler aqui, mas tem muita coisa bacana acontecendo e que a gente faz a comunicação pelos canais do Ibracon. Então, acompanhem mídias sociais do Ibracon, site do Ibracon, os nossos membros do comitê que sempre estão compartilhando esses conteúdos. E é isso, vamos juntos, juntas, que todos saímos ganhando, né? Então, muito obrigada e até a próxima, gente. Uma boa tarde para vocês, para nós. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau.